Quando o Saussure escavou aquilo ali no final do século XIX, ele encontrou, além do túmulo, vários sarcófagos de pedra quebrados. Então, aqui eu vou mostrar para vocês um dos sarcófagos que ele encontrou quebrado lá. E aí já foi um indício que os arqueólogos agora reconhecem que não era da época de Salomão, porque esses sarcófagos são do período do primeiro século, época herodiana. Então ele não é dos tempos do Antigo Testamento. Hoje, o que o pessoal acredita que seriam esses sarcófagos que eles encontraram ali? Aqui, olha, o sarcófago, inclusive, depois, ó, esse aqui quando ele foi encontrado, como foi uma expedição francesa que encontrou, e a área foi comprada também por uma organização da França, isso é bom dizer, essas peças acabaram sendo levadas para o Museu do Louvre, e hoje estão lá em Paris. Então o sarcófago foi restaurado. Olha como é que às vezes a gente encontra também, vê algumas peças de arqueologia muito bonitinhas, né? E peças que foram encontradas daquele jeito. A maior parte das peças foram restauradas. Muita coisa é encontrada e quebrada, mas às vezes faz um trabalho tão bem feito de restauro que você quase nem percebe, né? Agora, de quem seria esse túmulo, então, que foi falsamente atribuído ao rei Salomão? Bom, havia uma inscrição em aramaico que foi encontrada nesse túmulo. Estão vendo aí a imagem? Estão vendo os rabiscos em cima? Duas linhas em aramaico com a expressão Tsadam Melechá e Tsaden Melechá, que significa a justa rainha. A justa rainha. Então era um túmulo de uma mulher, não era de homem. Quando os franceses encontraram aqui, eles pensando erroneamente que ali era um túmulo de vários reis, incluindo o de Salomão, pensaram que aquele era o túmulo da esposa do rei Ezequias. Mas depois viram que aquilo era um equívoco, não era o túmulo da esposa do rei Ezequias, e hoje há duas hipóteses. Eu vou falar com vocês qual que é a mais fraca, a mais forte. A hipótese mais fraca é aquela que acredita que aquele túmulo era da família de Herodes Agripa I, o neto do rei Herodes o Grande, que mandou matar as criancinhas de Belém. Herodes o Grande teve filhos e teve neto, e o neto Herodes Agripa I, ele fez alguns túmulos ali da família real herodiana e pode ser túmulo de familiares dele. Essa é uma hipótese. Na verdade, tem três hipóteses. Essa é uma hipótese, que seria da família de Agripa. A segunda hipótese mais firme, mais assim sustentada por uma quantidade maior de acadêmicos, é de que aquele túmulo pertencia a Helena, a rainha de Adiabene. Já ouviu falar dessa Helena? Não é a Santa Helena, mãe de Constantino. Essa Helena é uma história curiosa. Eu vou mostrar para vocês a Adiabene onde ficava. A Adiabene está aí no mapa. Era uma região da antiga Pártia, que era a Pérsia, e essa região hoje está na área do Kurdistão, ali entre o Iraque e o Kurdistão. Na época era tudo parte da Pérsia, que seria Irã hoje, né? Então, a rainha Helena, ela era da Pérsia, ela era do zoroastrismo, e ela recebeu contato da mensagem judaica com dois judeus que estavam na Pérsia. Esses judeus pregaram para ela, e Flávio Josefo conta essa história. E ela se converteu ao judaísmo, e ela se apaixonou tanto pelo Deus do judaísmo, e se converteu de tal maneira ao judaísmo, que ela fez duas coisas. Primeiro, ela usou muito da sua fortuna, ela era uma rainha, para ajudar financeiramente Jerusalém. Por exemplo, dizem que ela financiou a construção de um candelabro de ouro purinho para a cidade de Jerusalém, que alguns pensam que foi o mesmo candelabro de ouro que aparece lá em Roma, naquele relevo de Roma, com os romanos levando os utensílios do templo, quando destruíram o templo no ano 70. Ela deu dinheiro para os sacerdotes, deu dízimo, e a segunda coisa que ela fez, ela construiu um palácio para ela em Jerusalém, que ela queria viver os seus últimos dias na Cidade Santa. E ela construiu o palácio dela em Jerusalém, morreu em Jerusalém e foi sepultada em Jerusalém. Então, a primeira hipótese é que aquele túmulo que eu falei seria da família de Herodes Agripa. A segunda hipótese seria da rainha Helena de Adiabene. A terceira hipótese, que está surgindo agora, mais recente, é que, na verdade, o túmulo era da família de Herodes Agripa, mas esse túmulo foi apropriado por Herodes Agripa depois de Helena. Porque Helena, e olha, por pouco ela esbarra em Jesus, porque
De acordo com os historiadores, Helena se converteu ao cristianismo ao judaísmo, por volta do ano 30 de nossa era. Jesus, de acordo com alguns historiadores, teria sido crucificado no ano 31. Há 3 datas da crucifixão de Jesus. Alguns pensam no ano 30, outros 31, 33. Ou seja, ela estava bem pertinho de Jesus de Nazaré. Interessante, né? Mas ela se converteu ao judaísmo. Então, a gente não sabe ao certo de quem é a tumba, provavelmente de Helena, ou de Agripa, ou de ambos, mas não era a tumba de Salomão. Só que o pessoal pegou aquilo ali e passou como sendo Salomão. Vou mostrar mais algumas fotos para vocês da tumba. Ela é bonita mesmo, ela é suntuosa. Você vê que era alguém muito rico, porque isso aí, gente, foi cavado na rocha calcária, tá bom? Isso aí não foi feito assim de tijolos, não. E esse é um desenho recente, que alguns arquitetos supõem como seria a tumba. Aquela escadaria lateral ainda existe, como eu mostrei para vocês, o pátio, e a tumba seria assim, completamente